Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Mariana, trabalho aqui na SNAS, na Secretaria Nacional de Assistência Social, no Departamento de Proteção Social Básica. Provavelmente vocês já devem me conhecer, né? E eu conheci algum de vocês, porque eu já tive a oportunidade de estar aí no São Félix do Xingu, o ano passado, se eu não me engano, e em outras atividades como os municípios do Pará também. A ideia hoje é que a gente converse sobre o trabalho social com famílias indígenas, com crianças na primeira infância e as ações integradas na proteção social básica. Então a gente a ideia é que a gente faça uma conversa sobre o trabalho social com famílias indígenas, com esse recorte relacionado às crianças, mas que também a gente consiga pensar como que é essa execução aí por meio dos CRAs, né, do serviço que vocês estão. A nossa intenção era que a gente estivesse aí presencialmente com vocês, né, mas ainda assim a gente fez questão de se fazer presente na intenção, né, na função que tem mesmo o próprio governo federal de contribuir tecnicamente com vocês. Então, essa foi uma estratégia que a gente encontrou aqui internamente, junto com a equipe estadual, de pensar alguma alternativa que atendesse a demanda de vocês e que também conciliassem com as nossas possibilidades, né, de atender essa demanda. A gente está fazendo essa experiência de vídeo com vocês aí pela primeira vez, mas espero que dê certo. Vou tentar o máximo possível interagir com vocês, mesmo estando aqui no vídeo, para poder tornar a construção aí do raciocínio e as contribuições mais claras, mais objetivas, mais concretas possíveis, tá? Então, retomando, né, estamos falando aí do trabalho social com famílias com crianças na primeira infância, ações integradas na proteção básica. E aí, esse primeiro slide, por que a gente começou com ele? Só para retomar, já que a gente está falando de povos e comunidades tradicionais nesse recorte de famílias indígenas e criança, é só para lembrar que a partir da política nacional, os usuários da política esses já estão contemplados como usuários da política. Então, famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e riscos, tais como temos todos esses, né, famílias e indivíduos com perda de fragilidade e vínculo, desvantagem pessoal, exclusão pela pobreza, enfim, todos esses que estão aí na tela para vocês, com esse recorte do ciclo de vida, que aqui no nosso diálogo se refere à criança na primeira infância, e identidades estigmatizadas, que no caso aí as famílias indígenas, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais na frente de por que essa ideia de estigmatizada, né? Acho que você sabe, a gente tem uma sociedade aí que colocou a população indígena neste lugar, e a gente vai precisar fazer uma conversa sobre isso também mais para frente, para compreender a importância e a relevância de alguns elementos que constituem o trabalho social com famílias indígenas. Então, esse recorte é para a gente lembrar que são públicos em situação de vulnerabilidade já previsto na política nacional. Então, quem são os povos e comunidades tradicionais, né? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Isso está previsto, esse conceito está previsto no Decreto 6040 de 2007, que trata do desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, juntamente com o conceito de territórios tradicionais, que são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Então, esses conceitos é para a gente situar que, embora a gente esteja falando de população indígena, ela está contemplada no conceito de povos e comunidades tradicionais. E aí um elemento importante para a gente destacar, e aí já fazendo esse recorte também com a população indígena, é a relação com o território, né? Então, é um elemento central quando a gente vai discutir população indígena, que trata do reconhecimento da importância da terra. As ameaças à terra também são ameaças à existência desses povos. Então, daí a gente vê a centralidade da terra na relação, na forma de sobrevivência, na forma de organização da vida social. O território sustenta todo o modo de vida, as tradições, a cultura e a organização social dessas populações. Então,
uma vez que a gente mexe na estrutura ou que de alguma forma ameaça essa permanência nessa terra, a gente ameaça a essência do povo, né? Porque é o que é central na sua forma de vida. E a compreensão do caráter coletivo para o atendimento socioassistencial também é um elemento que caracteriza aí a relação com o território. E aí a gente sabe que a discussão de vulnerabilidade e risco permeia, né? É o que caracteriza aí a situação de... o objeto, diríamos, da assistência, né? E por que a gente está chamando de vulnerabilidade quando a gente está falando de famílias, de trabalho social com famílias indígenas? É importante deixar claro que a condição de indígena, cigano, ribeirinho e demais povos e comunidades tradicionais, por si só, não é uma condição de vulnerabilidade. Então não é disso que se trata. Não é o fato de ser população indígena que o torna vulnerável. A vulnerabilidade e o risco, eles podem estar relacionados, por vezes até de forma concomitante, à violência dos conflitos fundiários, que é uma situação que vulnerabiliza essa população, a vivência de discriminação étnica em seus municípios. Então, imagino que vocês devem viver ou observar situações em que sociedade não indígena e sociedade indígena estabelece uma relação conflituosa e isso gera uma situação de vulnerabilidade para a população indígena. Ausência de serviços e políticas públicas, principalmente se a gente pensar a necessidade de que esses serviços precisam ser culturalmente adequados. Então, às vezes até tem, mas não atende a demanda da população indígena. Fraca ou nula capacidade de produção da vida material de forma autônoma e de acordo com seus modos de vida. Então, esses são os elementos que tornam essa situação uma situação de vulnerabilidade. E é isso que a gente precisa de ficar atento nesse processo em que a gente vai desenvolver o trabalho social com as famílias indígenas. Bom, e como a ideia é que a gente converse um pouco aqui sobre o trabalho social com famílias indígenas, é fundamental nós nos remetermos ao pano de fundo dessa oferta, que são os princípios para o atendimento culturalmente adequado. Então, a gente colocou aí na tela 9 princípios que estão previstos na Convenção 69 da OIT, mas eu vou fazer um destaque para 4 deles. A autodeterminação, e aí essa necessidade de a gente reconhecer que quem tem condições de dizer que é indígena é o próprio indígena. O reconhecimento de direito à terra, né, que a gente já trouxe um pouco a reflexão do quão central é a relação com o território, a relação com a terra para as populações indígenas. Então, esse reconhecimento da terra como um direito é fundamental. O princípio é o que vai permear toda a nossa ação, toda a nossa execução, tudo que a gente for pensar no trabalho social com família, seja por meio do pai, seja por meio do Criança Feliz, do Serviço com qualquer que seja a nossa ação, o que tem de pano de fundo, que norteia a nossa prática e aquilo que a gente vai pensar como proposta de atuação junto a esses povos, são esses princípios. E aí que é a ferramenta que a gente tem para que o nosso atendimento seja culturalmente adequado. E aí, um outro deles é a consulta prévia e a participação livre, né? É fundamental que a gente vai falar disso reiteradamente, assim, ao longo da nossa conversa, da necessidade de garantir a participação, sobretudo das lideranças indígenas, nos nossos processos de planejamento, de definição de metodologia, qualquer que seja a ação que a gente vai fazer com a população indígena, é fundamental que eles tenham participação. E aí a participação se dá em todas as esferas, seja ela aí na construção da oferta junto com esse povo, com os povos indígenas aí na atuação da ponta, até nas esferas de participação legislativa, enfim. Então a participação livre é um princípio que a gente precisa preservar. Todos eles, né? Mas esse é um que a gente precisa preservar. E aí, gente, como a gente está falando, tentando fazer essa conexão aí de trabalho social com famílias indígenas, crianças, né, o atendimento na primeira infância e a integração da proteção básica, e as crianças, né? Como é que a gente pensa o contexto das crianças, como é que a gente pensa essa ideia de infância no contexto de população indígena? E aí a gente vai começar fazendo um exercício, vocês vão ver que está aí na tela para vocês, uma reflexão, assim, né? Um convite que a gente faz para vocês ao invés de a gente pensar em crianças indígenas, podemos pensar em indígenas crianças? O que isso nos traz para reflexão, né? Acho que isso traz
a reflexão que nos convida quando a gente faz esse exercício é de pensar que a centralidade, apesar da nossa formação, da ideia de como a gente considera a infância, o recorte, inclusive, jurídico que a gente faz, né, por meio do ECA, de criança de 0 a 12 anos, enfim. Então, a gente já tem uma ideia universal de criança, de infância, mas essa reflexão nos traz esse convite de sair desse lugar de ideia universal e pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais, e aqui no contexto indígena, de não partir deste lugar de que as infâncias são as mesmas, né? E de que, será que o que a gente está entendendo aí por infância no contexto indígena é o mesmo que a gente tem fora do contexto indígena, né, nas sociedades não indígenas? Então, é pensar o processo de desenvolvimento humano aí, do povo, não necessariamente fazendo esse recorte, mas trazendo para o centro a característica, o modo de vida, a organização social que se dá na população indígena. E aí, esse é o convite de quando a gente traz essa reflexão de indígenas crianças, né, de pensar que primeiro eles são indígenas, e aí a forma como ele vai vivenciar a infância é o que é influenciada pelo modo de ser indígena. Então, a forma como as etnias, os povos se organizam e vivem, estabelecem vínculos, relações, seja familiar, seja comunitária, é o que interfere, é o que influencia na formação da infância. Então, esse distanciamento, essa capacidade que a gente precisa de ter, de fazer esse distanciamento, nos ajuda a refletir em que lugar, né? E a gente vai falar ao longo de quase toda aí a nossa conversa, da necessidade de conhecer e reconhecer o modo de organização social do povo que a gente vai trabalhar, das etnias que se encontram presentes no território. Então, não se pode falar de crianças de um determinado povo ou comunidade tradicional sem entender como esse povo pensa o que é ser criança, sem entender o lugar que as crianças ocupam naquela sociedade. Então, esse é vocês que estão aí, né, atendendo no Criança Feliz, e para além do Criança Feliz, principalmente quem está no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, enfim, em todas as ofertas socioassistenciais, é fundamental a gente reconhecer o lugar que as crianças ocupam na sociedade, nas populações indígenas que a gente atua. Antes de realizar o atendimento a essas crianças, o profissional do SUS ele deve ter o conhecimento das especificidades dos povos e comunidades tradicionais e respeito à cultura, as tradições, as relações sociais, familiares, crenças, costumes, enfim. Então, conhecer a forma como ele se organiza é fundamental. Respeitar as identidades sociais e culturais do povo em que essas crianças vivenciam é fundamental para que a gente faça uma oferta qualificada e culturalmente adequada. Essas crianças têm o direito de ter sua formação dentro da cultura do povo a que pertence. Então, não adianta eu pensar que eu vou levar propostas, né, de trabalho com as crianças a partir da minha perspectiva de como eu percebo a criança, de como que eu percebo a infância e a forma como ela se relaciona na família, na comunidade, enfim. E aí a gente traz algumas perguntinhas até para afinal de contas, você que vai atender famílias, a gente vai desenvolver o trabalho social com famílias indígenas, com crianças. O que é importante a gente saber quando a gente vai para o território? O que é importante saber quando eu vou pensar uma ação ou uma atividade? A gente que está aí no Criança Feliz, que tem o CDC, a gente pensa lá que tipo de interação que vai acontecer entre o adulto e a criança. O que é importante eu saber quando eu vou para essa prática, né? Como quando eu vou fazer uma atividade com as famílias, lá no âmbito do PAIF, o que é importante eu saber? Então, a gente colocou algumas perguntinhas aí, mais no sentido de que a gente não tem as respostas, nem devemos ter, porque cada etnia tem a sua especificidade, né? Então, acho que a ideia é que vocês façam esse reconhecimento, porque é vocês que estão direto de atendimento com a população. Então, como as diferentes etnias presentes no território cuidam das crianças. Se vocês têm aí a experiência de atendimento às crianças, famílias indígenas, e tem etnias diferentes, elas têm o mesmo comportamento, a mesma forma de lidar? Ou não, ou são diferentes, porque senão também a gente parte da ideia de que toda a população indígena tem a mesma atuação. Não, então eu preciso de respeitar as especificidades das etnias também. Então vocês já se perguntaram como é que cada etnia que a gente atende, como que elas atuam, como que elas vivenciam a infância? Há diferença na forma de cuidado entre essas etnias?
quem são os responsáveis pelo cuidado com as crianças? Quem cuida, né? Afinal de contas. As crianças costumam brincar sozinha, com outras crianças ou com os adultos. Como que elas brincam? Como que se dá aí o processo de interação e brincadeira entre essas crianças? Brinquedos e brincadeiras mais comuns, quais são? Compra brinquedo nas etnias indígenas ou não compra? Constrói brinquedo? Ou qualquer coisa vira um brinquedo. Vocês já pararam para observar como que é essa relação com a brincadeira e com os brinquedos? Tem brinquedos? Como que é a rotina das crianças nas aldeias e nas comunidades? Como que elas participam da vida comunitária? Como que elas participam da vida familiar? Necessariamente tem escola? É importante? Nem todas as etnias, na verdade, podem reconhecer. Alguns reconhecem a importância da escola, outros não, outros entendem que é um outro movimento. Enfim, então como que é essa rotina? Elas vão à escola desde pequenininha, assim como a gente... Então, são perguntas que eu acho que a gente elencou algumas, tem várias, né? Mas a gente elencou algumas como uma possibilidade de roteiro, assim, para vocês poderem tentar construir aí uma estratégia de como que eu adentro o território, como que eu penso o lugar que as crianças ocupam nas populações em que eu estou atendendo